meu povo! Tudo bem? Vamos começar mais um encontro do Roberta de Neve. Na verdade, estamos no penúltimo encontro, né? Ainda falta um encontrinho de direito das famílias que a gente vai fazer na sexta-feira, de tarde. Eu não me recordo do horário que eu marquei. Acho que foi 2h30 ou 3 horas. Mas enfim, eu vou postar lá no meu Instagram, @Roberta, @prof. Roberta Queiroz, tá? E isso, vambora, vambora, porque estamos na área para poder estudar e conseguir os nossos 6 pontos. Os nossos 6 pontos em direito civil. Hoje eu quero abordar com vocês a parte geral do Código Civil. E aí eu deixei até aqui algumas anotações que eu vou abrir agora. Gente, eu sonhei essa noite que eu tinha voltado a dar aula em faculdade. Gente, eu acordei tão cansada. Então, eu dei uma aula e era aula de quê? Processo penal. Eu acho que ontem à noite que eu fui dar uma palestra, eu fiquei contando do início da minha jornada acadêmica, que foi dando uma aula de processo penal. E aí o povo fez até abaixo-assinado e me tirou. Contei isso ontem à noite. Aí eu sonhei, gente, que eu estava dando aula em faculdade e que eu estava lecionando o quê? Processo penal. Quase morri. E aí eu falei, misericórdia do Pai. E eu, no meu sonho, agoniada, angustiada, porque tinha que estudar e eu não sabia nem o que eu tava falando. Ai, uma coisa horrorosa. Cruz. Mas vamos lá, né? Quero conversar com vocês hoje. Beijo para todo mundo que tá aí ao vivo acompanhando a gente. Quero conversar com vocês hoje sobre a parte geral, né? Vamos conversar aqui sobre a parte geral, sobre alguns apontamentos importantes para nossa prova. E eu quero começar com algo que tem sido recorrente de prova, viu? Tem sido recorrente, Brasil? Muito. Vambora, guerreiros e guerreiras. Vamos lá. Olha só para começar aqui e contextualizar vocês com uma coisa. Vamos lembrar aqui da nossa mocinha. Lembra dela? Quem é que não lembra do meu desenho lindo, maravilhoso? Essa criancinha que está aqui dentro do ventre materno é chamada de quê? De nascituro. Tá? Nós sabemos que o nascituro tem vários direitos reconhecidos. Dentre eles, ele pode. Nós podemos, né, mencionar aqui questão relacionada à doação. Nós sabemos que é possível doação para o nascituro, tá? Nós falamos, inclusive, na aula de contratos. Nós temos a possibilidade do nascituro de exigir alimentos, e isso aqui pode cair na sua prova, então preste atenção. O nascituro tem direito a alimentos. Isso está previsto na Lei de Alimentos Gravídicos, tá? O nascituro, ele, quando postula ali o direito aos alimentos, esses alimentos são fixados com base em indícios de paternidade. Não precisa obrigatoriamente haver o exame de DNA intrauterino. Aliás, quando esse exame foi previsto na Lei de Alimentos Gravídicos, de fato, esse artigo foi vetado. Por quê? Porque o exame de DNA intrauterino pode causar danos ao nascituro. Então, os alimentos gravídicos são fixados com base em indícios de paternidade. Professora, se não como é que fala? Se não houver o pagamento dos alimentos gravídicos, o sujeito, pai, vai preso? Vai preso.
Se nascer, esses alimentos gravídicos se transformam em alimentos definitivos? Sim. Se for comprovado que não é o pai, pode pedir de volta o que pagou? Não. Porque a característica dos alimentos é que eles são irrepetíveis, ok? Outro detalhe, o nascituro também pode receber herança. Você tem que lembrar o seguinte: para ser herdeiro no direito civil, é preciso estar vivo ou pelo menos concebido. É preciso estar vivo ou pelo menos concebido. Concepção é aquela situação que já foi, como é que fala? Que já foi concebida, né? Já rolou ali o espermatozoide que entrou no óvulo e já está fixado na parede do ventre materno, que é o fenômeno da nidação. Então, quando você tem o nascituro no ventre materno, ele já foi concebido, então ele é caracterizado como herdeiro. Tudo bem? Beleza? Entre outros direitos, tá? Então, quando é que a gente vai observar a pessoa? A gente vai ter aqui o nascimento com vida. Você sabe, e isso aqui não é cobrado em exame de ordem, tá? Nascer com vida significa respirar. Prova de concurso cobra, prova de OAB não. Respiração, tá? E aí, a gente vai observar que nascer com vida significa respirar, tá? Respirou, adquiriu personalidade jurídica. O conceito de personalidade jurídica também não cai no exame de ordem, mas é bom a gente lembrar que constitui, então, uma aptidão genérica para titularizar direitos e deveres. No mesmo momento que você adquire personalidade jurídica, você adquire capacidade de direito. Lembra disso? Capacidade de direito. Essa capacidade de direito é a capacidade que você tem para gozar os direitos e deveres que você titularizou. O tempo passa e você, ao completar 18 anos, você adquire uma outra capacidade. Atenção agora, é a capacidade de fato. A capacidade de fato é a capacidade de exercício sozinho dos direitos e deveres que você adquiriu. Então, o que a gente tem aqui? A gente vai observar que agora isso aqui cai na prova da OAB. Presta atenção. A gente vai ter o seguinte. Se a pessoa tem, presta atenção agora, Brasil, atenção. Se a pessoa tem personalidade jurídica, capacidade de direito e já tem capacidade de fato, essa pessoa é chamada de plenamente capaz. Tudo bem? Maravilha. Se a pessoa tem personalidade jurídica, capacidade de direito e não tem, contudo, capacidade de fato, ou porque não adquiriu os 18 anos ainda, ou porque perdeu o discernimento, essa pessoa é chamada de incapaz.
Agora, isso aqui cai no exame de ordem. O incapaz é a pessoa que não tem capacidade de fato. É a pessoa que não tem capacidade de fato. Então, se liga no esquema, tá? Cuidado. É a pessoa que não tem capacidade de fato. Professora, a pessoa com deficiência. Isso aqui agora, eu vou até inserir um negócio aqui. Vou inserir um negócio aqui, porque isso aqui é uma grandiosíssima cereja de bolo, tá? É uma grandiosíssima cereja de bolo que você não pode nem pensar em errar isso, porque se você errar isso, eu vou na sua casa. Já sabe o que eu vou fazer com você. Cereja de bolo. Pessoa com deficiência é capaz. Ponto final. Isso aqui vive caindo. Pessoa com deficiência é capaz. Então você olha para uma pessoa e você verifica que essa pessoa tem uma deficiência, você vai concluir que essa pessoa é capaz. Você não pode olhar para a pessoa e pensar assim: ah, porque essa pessoa tem deficiência, ela é incapaz. Nada disso. Você vai olhar para essa pessoa e vai pensar: essa pessoa é capaz. Ué, Roberta, mas e se ela não conseguir manifestar vontade? Aí são outros 500. Aí é uma outra situação que a gente vai trabalhar daqui a pouco, tá? Então eu vou te perguntar aqui: quem são os incapazes? Quem são os incapazes? Nós temos dois tipos de incapazes. Nós temos o absolutamente, e o relativamente. O absolutamente é aquele que consta no artigo 3º. E o relativamente é aquele que consta no artigo 4º. Tá? Artigo 3º e artigo 4º. Tá bom, prof? Então vamos lá. Quem são esses incapazes? Dá o print nessa tela aí, por favor. 3, 2, 1. Isso aqui caiu na última prova e eu acredito que possa cair agora também. Quem são os incapazes? Vamos fazer o nosso esquema do coração. Depois do Estatuto da Pessoa com Deficiência, o rol de incapazes mudou. Mudou. Hoje, falamos em absolutamente incapaz e relativamente incapaz. Pergunto a você, quem é o único absolutamente incapaz? O menor de 16 anos. Ponto. Que a gente chama de menor impúbere, tá? Menor impúbere. Então, é o menor de 16 anos. Você não vai confundir com criança e adolescente, porque você sabe muito bem que conceito de criança e adolescente é conceito do ECA. E o ECA trata como criança até os 12 incompletos e adolescente dos 12 aos 18 incompletos. Aqui a gente não fala de criança e adolescente, aqui a gente fala de menor impúbere, que não teria alcançado a puberdade. Então vamos colocar aqui, ó. Menor impúbere, ok? E quem são os relativamente? Aqueles que possuem entre 16 e 18 anos, que são considerados menores púberes. Quem mais? Quem mais? Os ébrios habituais.
os ébrios habituais. Os ébrios habituais são os alcoolistas, tá? Cuidado, porque os ébrios habituais são os alcoolistas. Então, hoje, depois do Estatuto da Pessoa com Deficiência, o ébrio habitual, ele continua sendo um relativamente incapaz. São os viciados no álcool, são os alcoolistas. A gente não chama mais de alcoólatras, tá? São os alcoolistas, continuam sendo relativamente incapazes. E aí, o que a gente tem aqui? A gente tem o seguinte: além dos relativamente incapazes ébrios habituais, a gente tem os toxicômanos, que são os viciados em tóxico, tá? Os toxicômanos. Ah, eu vou escrever de rosa, né, Brasil? Porque eu tô fazendo, intercalando. Toxicômanos. Viciados em tóxicos. A gente também trabalha como relativamente incapaz aqueles que, por causa transitória ou permanente, não manifestam vontade. Então, quando uma pessoa não manifesta vontade, ela é considerada relativamente incapaz, tá? E também os pródigos, tá? Então, quem são os relativamente incapazes? Eu vou subir essa anotação minha aqui, mais um pouquinho, para não ficar apertado. Pronto. Quem são os relativamente? Os relativamente são essas pessoas. Olha para mim agora com muito carinho. Se uma pessoa não... Aliás, se uma pessoa tem uma deficiência e não manifesta vontade, seja pela deficiência ou por outro motivo, nós vamos ter o quê? Nós vamos ter uma pessoa que vai se encaixar nesse caso aqui. Aqueles que por causa transitória ou permanente não manifestam vontade. Entendeu? Não é pela deficiência, é porque não manifesta vontade. Então tá. Então tá. Apaguei aqui sem querer o negócio. A pergunta é: esses incapazes aqui, do artigo 3º e do artigo 4º, esses incapazes podem praticar atos da vida civil? Você sabe muito bem que a sua resposta é sim. Eles podem praticar atos da vida civil. E eles podem praticar atos da vida civil desde que sejam representados. Agora vamos lá. Agora é que são elas. Quem é que pode representar os incapazes? Os pais, os tutores e os curadores. Os pais, os tutores e os curadores. Se liga no ponto aqui, Brasil. Presta atenção. Os pais, os tutores e os curadores. Já vamos antecipar o tema de direito das famílias, que inclusive caiu na prova passada e a gente acertou, porque a gente falou no Roberta de Neve. Os pais tomam conta dos filhos menores, tá? Os pais tomam conta dos filhos menores. E eles tomam conta dos filhos menores por causa do chamado poder familiar.
Então, a gente já pode até consignar aqui, né, na nossa anotação, que os pais cuidam dos filhos menores por conta do poder familiar. E o poder familiar, tema de direito das famílias, eu vou abrir com você aqui agora, porque nós não é o quê? Nós não é besta. Peraí, ó os cachorros latindo. Meus cachorrinhos latindo. Meus semoventes. E esse latido é bem do Juninho, que tá ali. Não, é do Bob. Tô vendo daqui. Estão tudo lá no portão latindo. Tô abrindo o Código Civil para você entender a estrutura do poder familiar. Eu quero que você não erre uma questão dessa na sua prova. O poder familiar está no artigo 1629. Mentira, 1630. 1630. E a gente tem aqui, ó, os filhos estão sujeitos ao poder familiar enquanto menores. Esse poder familiar é o poder que os pais possuem de cuidar da vida dos seus filhos, tá? Vai ser o poder que os pais possuem de cuidar da vida dos seus filhos. Professora, entendi. Agora, esse poder dá aos pais o poder de tomar decisão da vida dos filhos, o poder de administrar os bens dos filhos. Lembra do caso Larissa Manoela? Que foi uma polêmica muito grande? Os pais têm o direito de administrar os bens dos filhos. Interessante isso. Tem o direito de usufruto dos bens dos filhos. Só que esse poder familiar, ele chega ao fim. Tem uma hora que ele chega ao fim. Quando é que ele chega ao fim? Olha lá. Extingue-se o poder familiar pela morte dos pais ou do filho, pela emancipação, nos termos do artigo 5º, que a gente vai falar já já da emancipação, pela maioridade, pela adoção e por decisão judicial de perda do poder familiar. Então, você está vendo que o poder familiar pode chegar ao fim, né? Se chega ao fim pela morte do filho, beleza, infelizmente. Pela emancipação, a pessoa vai ser capaz e vai seguir a vida. Pela maioridade, a pessoa vai ser capaz e vai seguir a vida. Pela adoção, a pessoa vai ter outro pai e outra mãe. E pela perda do poder familiar. Atenção agora para o caminhão da aprovação que está passando na sua rua. Por decisão judicial, a gente vai ter isso aqui, ó. Perderá por ato judicial o poder familiar o pai ou a mãe que castigar moderadamente o filho, deixar o filho em abandono, praticar atos contrários à moral e os bons costumes, incidir reiteradamente nas faltas previstas neste artigo, entregar de forma irregular o filho para terceiros para fins de adoção. Olha, de 2018, a novidade, que não é mais novidade, que já foi cobrada no exame de ordem e que vai voltar na cobrança. Perderá também, por decisão judicial, o poder familiar, aquele que praticar contra outrem igualmente titular do mesmo poder familiar. O pai que pratica violência doméstica em face da mãe, tá? Homicídio, feminicídio, lesão corporal de natureza grave ou seguida de morte, quando se tratar de crime doloso envolvendo violência doméstica e familiar ou menosprezo ou discriminação à condição de mulher. Estupro ou outro crime contra a dignidade sexual sujeito à pena de reclusão. E também perderá, por decisão judicial, o poder familiar, o pai ou a mãe, que praticar contra filho, filha ou outro descendente os mesmos crimes. Os mesmos crimes, tá? Os mesmos. Então, se liga, o poder familiar, se ele chega ao fim porque os pais são maiores, porque os filhos são maiores, de boa. Agora, quando o poder familiar chega ao fim, preste atenção agora. Quando o poder familiar chega ao fim porque houve a morte dos pais ou a perda do poder familiar pelos pais. Agora veja, se apenas um dos dois perde o poder familiar, beleza.
Se apenas um dos dois perde o poder familiar, o outro continua exercendo o poder familiar sozinho. Tudo bem. Agora, se ocorre a morte de um dos dois, o outro continua exercendo o poder familiar sozinho. O problema é quando ocorre a morte dos dois ou a perda do poder familiar dos dois. O menor não pode ficar no vácuo. Se o menor visualiza aqui, vou botar aqui de verde. Se o menor está diante do fim do poder familiar dos seus pais, a gente vai ter o quê? A perda do poder familiar ou a morte, e a gente tem que designar o tutor. O tutor é aquele que vai entrar em cena para tomar conta dos menores, sem o poder familiar sobre eles. Então, eu só vou chamar o tutor se for esse caso aqui, de morte dos pais ou perda do poder familiar. Tudo bem? Então, a gente vai ter aqui o caso dos menores sem o poder familiar sobre eles. Agora, sabe uma questão que já foi cobrada no exame de ordem? O seguinte, de quem é o direito de nomear o tutor? De quem é o direito de nomear o tutor? Vamos aqui no nosso Código Civil. Artigo... Vamos ver se eu acerto, né? Porque geralmente eu não acerto. Aqui. 1728. Os filhos menores são postos em tutela com o falecimento dos pais ou sendo estes julgados ausentes, sumiram, ou, em caso dos pais decaírem, né? Perderem aí o poder familiar, tá? O direito de nomear o tutor compete aos pais em conjunto, ou a um dos dois, se o outro já for falecido ou já tiver perdido o poder familiar. Imagina a seguinte cena. Só tem a mãe e o filho, porque o pai já faleceu há muito tempo. E aí o filho está com 10 anos de idade e a mãe descobre que tem uma doença terminal e que a qualquer momento, infelizmente, irá falecer. Essa mãe tem o desejo de que a irmã dela, né, a Maria, tome conta do filho dela quando houver o falecimento dessa mãe. E aí, meus caros, o que vai acontecer nesse caso? Quem é que pode nomear o tutor? Essa mãe. Essa mãe pode nomear o tutor, aqui, ó. Essa mãe pode nomear o tutor por testamento ou qualquer outro documento autêntico. Então, isso aqui já caiu em prova. A pessoa que tem um filho e que deseja constar, após a sua morte, que a tutela será exercida pelo fulano ou fulana. Como que ele pode fazer? Por testamento ou documento autêntico, ok? Se o pai ou a mãe não deixar este documento, e geralmente as pessoas não deixam mesmo. Se o pai ou a mãe não deixar este documento, como é que fica a nomeação? A gente vem para cá, ó. Na falta do tutor nomeado pelos pais, a tutela será designada aos parentes consanguíneos do menor. Em que ordem? Primeiro aos ascendentes, aí vai ser avô, avó, né? Ou depois aos colaterais até o 3º grau. Irmãos, tios, preferindo o mais próximo ao mais remoto e os mais velhos em relação aos mais novos. Se não tiver parente, o juiz vai nomear alguém que seja idôneo e que seja residente no domicílio do menor. Então, a ordem é, primeiro, quem é que vai ser o tutor do menor? Quem for designado pelos pais do menor em testamento ou documento autêntico. Não teve isso. Aí a gente vai chamar os ascendentes do menor, avô, avó. Não teve isso. A gente vai para os colaterais até o 3º grau. Pode ser um irmão mais velho, pode ser um tio, pode ser um sobrinho mais velho, tá? Então, podemos ter aí uma série de situações, tá? Que seja mais velho. Se não tiver ninguém, o juiz nomeia alguém idôneo para esse encargo, tá bom? Beleza? Vamos lá. Prof, quando uma mãe doa o seu filho, ela depois
pode entrar na fila para resgatar o filho doado como qualquer outra pessoa, ela não perde o poder familiar? Kate, ela perde o poder familiar porque ela entregou o filho irregularmente a outra pessoa para fins de adoção. Mas, irregularmente não sei, né? Se ela entregou irregularmente, você não mencionou isso. Mas, eu não sei de falar sobre adoção, perdão. Eu não sei de falar sobre adoção porque não é meu tema. Isso aí é com a professora Patrícia, que é parte de ECA. Eu não sei, não tenho muita competência para falar disso, tá? O Código Civil não trata de adoção. Vamos lá. Então, beleza. Aí os tutores tomam conta dos menores e tudo mais. Agora, em se tratando de maiores que sejam incapazes, a gente vai encontrar aqui os curadores. Então, olha só. Os menores também poderão ser cuidados pelos tutores, tá? Pelos tutores. Agora, se eu tenho um maior que seja incapaz, como o ébrio habitual, o toxicômano, aquele que por causa transitória permanente não manifesta vontade e o pródigo, a gente designa um curador para ele. Tudo bem? A curatela é a interdição. Isso aqui é uma medida excepcional. Lembre-se que hoje nós temos a tomada de decisão apoiada, tá? Hoje nós temos a tomada de decisão apoiada. Do artigo 1783-A. Essa tomada de decisão apoiada, ela vai acontecer. A tomada de decisão apoiada vai acontecer nesses casos em que o apoiado é capaz, mas precisa de um suporte, de um aconselhamento, de uma segurança na tomada de decisão. Caiu no exame de ordem assim. João tem síndrome de Down e quer alugar um apartamento. Ele tem os pais como apoiadores. A tomada de decisão apoiada é do menino que tem síndrome de Down, não é dos pais dele. Os pais aconselham, os pais estão com ele para ajudar, mas a decisão final é dele, porque ele é capaz. A tomada de decisão apoiada não é para incapazes, é para capazes que queiram apenas o apoiamento. É fixada por decisão judicial, é fiscalizada pelo Ministério Público, e quando esse apoiado vai assinar contrato, a pessoa que esteja contratando com aquela pessoa, né, apoiada, pode solicitar que os apoiadores assinem o contrato. Foi isso que foi cobrado no exame de ordem. Você vai errar uma miséria dessa? Não vai, né? Professora, no caso da mãe ter feito o testamento, nomeando o tutor, ela morre, mas o pai da criança está vivo. O que prevalece? O testamento deixado pela mãe ou o poder familiar do pai? O poder familiar do pai. O que essa mãe pode, que foi decisão recente do STJ, que eu coloquei nos simulados para vocês, é designar a administração do patrimônio daquele filho menor para outra pessoa que não seja necessariamente o pai. Não tem problema nenhum. Mas o poder familiar do pai continua existindo, tá? Aliás, poder familiar não se confunde com guarda. Quando os pais são separados, não vivem juntos, um vai exercer... Aliás, a gente vai ter que ter a fixação da guarda, né? Guarda compartilhada, ou guarda unilateral, ou guarda alternada, algum tipo de guarda. Não esqueça que você ter a guarda do menor não significa que você tem mais ou menos poder familiar. Nada disso, tá? Nada disso. Não tem mais ou menor poder familiar. Poder familiar, ele não tem medida. E ele não se confunde com guarda. Guarda é simplesmente uma questão de organização da vida da pessoa. Pronto. Tá? Pois muito que bem. Vamos lá. Então tá. Tá. Vamos lá. Dá o print nessa tela aí. Falamos muita coisa aqui de prova, viu? Se o absolutamente incapaz... Você vai ter que dar outro print, que eu vou fazer uma anotação aqui. Se o absolutamente incapaz pratica um ato sem o representante, este ato é o quê? Nulo.
nulo. Se o relativamente pratica um ato sem o representante, este ato, vou botar aqui, ó, é anulável. É anulável. Só que eu quero que você tenha atenção no seguinte ponto. Sabe essa pessoinha aqui, ó? O menor de 16 a 18 anos? Você sabia que ele pode... Você sabia que ele pode ser testemunha, aceitar mandato e fazer o próprio testamento sem o representante e ainda assim este ato ser completamente válido. Então, cuidado. Esse sujeito que tem aqui entre 16 a 18 anos, ele pode ser testemunha, ele pode aceitar mandato e ele pode fazer o próprio testamento independentemente da ajuda do representante. E fazer testamento pode cair na sua prova. A criatura com 16 anos pode fazer o próprio testamento, independentemente de anuência do seu representante. Qualquer modalidade de testamento. Pergunto, existe a possibilidade, dá o print agora, 3, 2, 1. Existe a possibilidade de antecipação da capacidade civil? Sim ou não? Sim, né? Sim, por meio do fenômeno da não gostei dessa letra, emancipação. Sim, por meio do fenômeno da emancipação. Nós temos 3 formas de emancipação. Quais são as formas de emancipação? Nós vamos mencionar a emancipação voluntária, judicial e legal. Então, nós vamos ter a emancipação voluntária, judicial e legal. A emancipação voluntária é concedida, presta atenção, pelos pais, direto no cartório, por escritura pública, quando o menor já tem 16 anos pelo menos, e não precisa de homologação judicial. Então, os pais decidem, vão lá no cartório, pegam, emancipam o menor e zás. Tá? Emancipam o menor e vai ser feliz. Então, pelos pais, direto no cartório, por escritura pública, quando o menor tem 16 anos e não precisa de homologação judicial. Pergunta número 1. Os pais deixam de prestar alimentos? Não. Porque você sabe muito bem que não é possível deixar de pagar alimentos simplesmente por conta da maioridade. Então, a emancipação dada pelos pais não desonera os próprios pais do pagamento dos alimentos. Não. Tudo bem?
E os pais também não deixam de ser responsáveis pelos prejuízos que os seus filhos menores, emancipados, causarem. A responsabilidade, inclusive, passa a ser solidária. Quando o menor não tem sobre ele o poder familiar dos seus pais, presta atenção. Quando o menor não tem sobre ele o poder familiar dos seus pais, esse menor será posto sob tutela. A gente viu, tá aqui, ó. Será posto sob tutela. Perceba. O tutor não emancipa o tutelado. Tá? O tutor não emancipa o tutelado. Quando o menor é tutelado, quem emancipa é o juiz, óbvio, por uma sentença, emancipando, por meio de um processo judicial. Esse processo judicial será ouvido o MP e o tutor, óbvio, quando o menor já tenha 16 anos. Então, a emancipação aqui voluntária tem que ter 16, judicial 16. Também é caracterizada como emancipação judicial, aquela emancipação quando os pais entram num conflito ali para emancipar o filho, a mãe quer e o pai não quer, aí vai para o judiciário, para que o judiciário possa verificar ali se o menor vai ser emancipado ou não, se tem razão para a emancipação ou não tem razão para a negativa. E os casos de emancipação legal? Quais são? Quem é que lembra? Casamento, exercício de emprego público efetivo, colação de grau em curso superior e também quando por estabelecimento civil ou comercial ou por emprego, o menor já com 16 anos tenha economia própria. Então, nós temos aqui alguns casos de emancipação legal: casamento, exercício de emprego público efetivo, colação de grau, estabelecimento civil ou comercial, ou por relação de emprego menor com 16 anos tenha efetivamente economia própria. Tá bom? Show de bola. Aí, a gente vai ter o quê? A gente vai ter uma coisa aqui importante para falar. Caiu numa prova do exame de ordem assim: o menor casou com 16 anos. Qual que é a idade núbio para o casamento? Qual é a idade núbio para o casamento? 16 anos. Nós sabemos disso. Em nenhum caso será permitido o casamento de quem não tem pelo menos 16 anos. Ficou claro isso? Você vai esquecer isso? Não. Em nenhum caso será permitido o casamento de quem não alcançou 16 anos. Nenhum caso. Tá? Casou com 16, divorciou com 17, volta a ser incapaz? Não. Isso já caiu na OAB. Não. Volta a ser incapaz? Não. Tá vivendo a loucura de amor e constituiu uma união estável com 16 anos. Ele passa a ser capaz? Também não, porque isso aqui não se aplica à união estável. Ok? Não se aplica à união estável. Cuidado com o caso 2. Exercício de emprego público efetivo. Não é aprovação no concurso, não é nomeação, não é posse no cargo, não é nada disso.
é o efetivo exercício. Colação de grau, cuidado. Não é encerrar o curso técnico. Não é aprovação no vestibular, no vestibulinho, não. É efetiva colação de grau em curso superior. Tá? E quando por estabelecimento civil ou comercial ou por relação de emprego, menor com 16 anos tem economia própria. A FGV uma vez colocou uma questão, não me lembro se foi OAB ou se foi concurso, acho que foi concurso do TJ da FT, que dizia assim, o menino com 15 anos de idade tem um canal no YouTube que ele dá aula de história e ganha muito bem, muito dinheiro, porque o canal é monetizado. Podemos considerar ele como emancipado? Não, porque ele só tem 15 anos. Então, cuidado com esses peguinhas. Por economia própria, você tem que ter pelo menos 16 anos. Dá o print na tela, Brasil? Print na tela. Print na tela. Deu? Pois muito que bem. Segue o bonde aqui com a tia. Vamos lá. Olha isso aqui. Morte. Morte. Aliás, eu não vou fazer assim, porque senão vai ficar estranho. Vou botar aqui, ó. Morte. Real. Presumida. E comoriense. Rapidamente. Olha para cá. Morte real é aquela morte na qual tá lá o corpo estendido no chão, temos o corpo morto. A partir do corpo morto, o médico emite um atestado de óbito. A partir do atestado de óbito, teremos uma certidão de óbito. E essa morte real é dada pela morte encefálica. Morte encefálica, que é a morte cerebral. Pronto. Isso aqui é a morte real. Lembrando que a morte ela é importante porque você vai ter ali uma série de consequências decorrentes da morte. Prof, que tipo de consequência? Exemplo, fim do casamento, fim do poder familiar, fim da união estável, fim da própria pessoa natural, surgimento da herança, surgimento dos herdeiros, né? Fim dos contratos que não sejam personalíssimos. Aliás, fim dos contratos que sejam personalíssimos, perdão, que aí não tem como continuar. Então a morte ela tem uma série de consequências. E a morte real, que é a morte que você tem um corpo morto, tá lá o corpo estendido no chão. Você vai ter, quer ver aqui, ó. Canção de João Bosco. Tá lá o corpo estendido no chão, em vez de rosto, uma foto de um gol, em vez de reza, uma praga de alguém, e um silêncio servindo de amém. O bar mais perto depressa lotou, o malandro junto com o trabalhador, um bêbado subiu na mesa do bar e fez discurso para vereador. Veio o camelô vender, anel, cordão, perfume barato, baiana para fazer pastel e um bom churrasco de gato. 4 horas da manhã, baixou o santo na porta-bandeira. Aí a moça resolveu
parar e então tá lá o corpo estendido no chão. O corpo estendido no chão. Atestado, certidão, morte encefálica é considerada como o fim da vida. Inclusive para fins de transplante, viu? Inclusive para fins de transplante. Para fins de transplante, nós vamos ter o quê, produção? O quê? O quê? O quê? O quê? Morte encefálica. Doação de órgãos. A família delibera se vai doar ou não, mas a morte encefálica deve ser atestada por 2 médicos que não sejam os mesmos médicos da equipe de retirada de órgãos. Toma. Comoriência. O que é comoriência? Comoriência, você lembra, de que tu não é besta? Comoriência é a morte simultânea. É aquela morte na mesma condição de tempo. Não precisa ser no mesmo lugar. Pode ser uma realidade, como pode ser uma ficção, né? Uma realidade ou uma ficção. Professora, como assim uma realidade? Puf! O avião caiu às 20 horas e 5 minutos, então as pessoas morreram às 20 horas e 5 minutos. Ou pode ser uma ficção. A gente chegou, os corpos todos estendidos no chão, não dá para saber quem morreu primeiro. Presumem-se comorientes. Qual é a única consequência da comoriência? A única consequência da comoriência, gente, é simplesmente... A única consequência da comoriência é simplesmente os herdeiros, os comorientes, não são herdeiros entre si. Pá! Os herdeiros não são, minto, os comorientes não são herdeiros entre si. Então, se mãe e filho morrem exatamente às 20 horas e 2 minutos, não são considerados herdeiros entre si. Ponto. Segue o bonde, a ordem de vocação hereditária, desconsiderando aquele comoriente. Só essa é a consequência. Só isso de consequência. É a única consequência que nós temos. Segue o bonde? Segue o bonde! Vamos embora. E a morte presumida? A morte presumida pode ser a morte sem declaração de ausência ou com declaração de ausência. Então, a gente tem aqui a morte presumida, que é a morte em que não há o corpo morto. Não há o corpo morto. E se não há o corpo morto, é presumida. É a morte sem corpo morto. Só que eu posso ter uma morte sem corpo morto. Presta atenção! Sem declaração de ausência. Sem declaração de ausência. Ficou uma bosta, peraí. Sem declaração de ausência. Ou com declaração de ausência. Agora, professora, quem é o ausente? O ausente é aquela pessoa que sumiu do domicílio sem deixar notícia. Sumiu do domicílio sem deixar notícia. Foi comprar cigarro e nunca mais voltou. Então, se a banca te falar de uma situação de uma pessoa que sumiu do domicílio sem deixar notícia, quem já assistiu minha aula sabe o que eu vou fazer agora. Sem deixar notícia é a pessoa ausente. Se picou, foi-se embora, escafedeu. O ausente é o Arlindo Orlando. Roberto, quem é Arlindo Orlando? Lembra da música Dois Passos do Paraíso, da banda Blitz? Pois é. Longe de casa há mais de uma semana.
milhas e milhas distante do meu amor. Ignora minha voz, concentra na letra. Será que ela está me esperando? Eu fico aqui sonhando, voando alto, perto do céu. Eu saio à noite, andando sozinho. Eu vou entrando em qualquer barra, eu faço meu caminho. O rádio toca uma canção que me faz lembrar você. Eu fico louco de emoção e já não sei o que vou fazer. Estou a 2 passos do paraíso, não sei se vou voltar. Estou a 2 passos do paraíso. Talvez eu fique por lá. E aí, no meio da música, Evandro Mesquita, maravilhoso, chega e fala assim. Porque você percebe que essa letra se refere a algo que está tocando na rádio. A rádio toca uma canção que me faz lembrar você. Eu fico louco de emoção e já não sei o que vou fazer. E aí o locutor vem e fala: eu tenho aqui em minhas mãos uma carta a... Não, como é que é? Peraí. A radioatividade leva até vocês mais uma série, a série Dedique uma canção de amor a quem você ama. Eu tenho aqui em minhas mãos uma carta de uma ouvinte que assina com o singelo pseudônimo de Mariposa Apaixonada de Guadalupe. Ela nos conta que no dia que seria o dia mais feliz de sua vida, seu noivo, Arlindo Orlando, um caminhoneiro da pequena e pacata cidade de Miracema do Norte, fugiu, escafedeu, desapareceu. Oh, Arlindo Orlando, volte para o seio de sua amada. Volte de onde quer que você se encontre. Ela espera ver aquele caminhão voltando de faróis baixos, para-choque duro. Agora uma canção, não quero ver você tão triste assim. Estou a 2 passos do paraíso. E aí é isso. Arlindo Orlando. Escafedeu, sumiu, desapareceu. Volta, Arlindo Orlando! Sacou a ideia? Então, o ausente é o Arlindo Orlando. E o ausente, se ele realmente não volta, bora declarar ele morto? Falar, gente, não é possível, a pessoa não voltou. Mas eu não posso bater na porta do cartório e falar, oi, seu tabelião Eugênio? Eugênio, tudo bem? Você é o tabelião aqui, desse lugar? Queremos declarar a morte de uma pessoa. O Eugênio vai falar, não vou fazer. Não vou fazer porque... Alô, Lorena Campos, juíza, tem que declarar a morte por sentença judicial. Aí a Lorena vai falar, gente, primeiro vamos tentar achar esse homem, onde quer que ele esteja. Vamos publicar no site. Vamos chamar. Volta, Arlindo Orlando, aqui é Lorena Campos te chamando. Se ele insistir em não voltar, a Lorena vai virar e vai falar assim, não voltou não, foi? Esteja morto. Pá! Só que existe a morte presumida, tá vendo que é uma presunção, eu não tenho como ter certeza. Só que existe uma morte presumida sem declaração de ausência, ou seja, não seria o caso do Arlindo Orlando, seria outro caso. Vamos ver? Olha lá. Olha lá. Aqui, sem declaração de ausência, a gente tem o artigo 7º, tá? A gente tem o artigo 7º e no artigo 7º será declarada a morte de quem? Vou até botar aqui embaixo. 1. Estava em perigo de vida. Ou 2. Quem estava em guerra.
A guerra terminou já tem 2 anos e a pessoa não voltou. Tá vendo que esse caso aqui, você tem o perigo de vida ou a guerra. Não se trata de um ausente. Não é a pessoa que sumiu. Eu sei que a pessoa possivelmente está morta. Imagina, um avião caiu em alto mar, a pessoa foi sequestrada e nunca voltou. O caso da Elisa Samúdio, por exemplo. Encerradas as buscas, pela autoridade competente, o juiz, a pedido da parte, declara a morte e fixa a data que essa morte aconteceu. Agora, se for o caso do Arlindo Orlando, olha lá, a gente segue a dicção do artigo 22 a 39, que eu já falei com vocês 555 milhões de vezes. A gente segue a dicção do artigo 22 a 39. O que a gente vai ter aqui? Primeiro, ocorrendo desaparecimento da pessoa, o juiz vai nomear um curador aos bens. O processo vai ficar parado por 1 ano ou 3 anos se a pessoa deixou o representante, tá? 1 ano ou 3 anos se a pessoa deixou o representante. Se a pessoa não voltar, o juiz, a requerimento, abre a sucessão provisória, faz uma partilha provisória dos bens, entregando esses bens para os herdeiros, que terão apenas uma posse desses bens. Vão guardar os bens ali e cuidar dos bens. Aí o processo para. O processo para por 10 anos. Se o ausente, o Arlindo Orlando, realmente não voltar, abre-se a sucessão definitiva. O juiz transforma essa posse em uma propriedade, só que essa propriedade é meramente resolúvel, ou seja, se o ausente voltar, ele pega os bens no estado em que se encontram, tá? Porque aqui é o momento em que o juiz declara a morte da pessoa. Inclusive, se a pessoa tiver deixado seguro de vida, o seguro de vida é pago nesse momento, tá? Deixa a morte da pessoa, o seguro de vida é pago. 10 anos depois, a propriedade passa a ser definitiva. Lembrando que a banca adora perguntar isso aqui, ó. Se o ausente contava com 80 anos de idade e de 5 anos já não se tem mais notícia, a gente pula direitinho para a sucessão definitiva. Tá vendo? Isso aqui é um verdadeiro roteiro que de repente vale a pena você dar uma lida antes da prova. Do artigo 22 a 25, essa primeira parte. Do 26 ao 36, essa segunda parte. E do 37 ao 39, essa terceira parte. Entenderam? Tá vendo como é diferente? Se a pessoa for provavelmente morta, aí beleza, show de bola, vida que segue. Agora, se a pessoa tá ali, né, desaparecida, vai ter uma hora que a gente declara a morte, só que a gente só vai declarar a morte na sucessão definitiva. Inclusive, se essa pessoa tiver deixado seguro de vida, o seguro de vida, ele só vai ser pago no momento da sucessão definitiva, tá? Somente será pago no momento da sucessão definitiva. E detalhe, gente, do coração. Detalhe do coração.
Esqueci o que eu ia falar. Ah, Maria Cristina diz para você que é devido o imposto de transmissão na sucessão provisória, tá? A Fazenda Pública vai querer o imposto dela aqui. Tudo bem? Beleza? Então vamos lá, segue o bonde. Vamos mudar de assunto? Quero falar uma outra coisa com você, bastante relevante e que também é muito, 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 muito cobrado em prova. De repente, não só na parte de direito civil, mas também na parte de processo. Vamos lá? Dá uma olhada aqui. Dá o print nessa tela. Vamos lá. Quando você... Vamos botar aqui, ó. Vamos fazer nossas mocinhas aqui, ó. Quero saber se você sabe quem são essas mocinhas aqui. Quem é essa? Que fez uns apliques, bota cílios. Quem? Raquel Bueno. E essa outra aqui, ó. Com uma capa mágica. Cabelinho já é mais curtinho. Quem é essa? Lorena. Bem petititinha. E essa? Chiquérrima. Chiquérrima essa. E essa sempre está com um lenço, tipo, muito chique. Quem é essa? Paty. Olha que lindas! Lorena, de capa de Judge. Paty, de lenço. Sempre, ela tá sempre com um lenço. Lindo. O lenço aqui. E Raquel, com os cílios maior do mundo, né? Sapato azul, que ela tem um sapato azul que ela ama. Imagina que essas três figuras falaram assim, gente, vamos criar um curso jurídico. Vamos criar um curso jurídico chamado... qual o nome que a gente vai dar para o curso jurídico delas? Elas estão criando uma pessoa jurídica. Uma pessoa jurídica. Qual curso? Qual vai ser o nome desse curso? Palora. Palore. Vamos fazer o nome do curso assim, ó. Trijur. Um trio jurídico. Aí, a gente tem aqui o curso delas. Quando elas criam uma pessoa jurídica, elas estão criando ao redor dela, olha que mágico, o manto protetor. Mágico, tá vendo? Mágico. Agora vocês vão dar um print aqui nessa tela aqui, ó.
que eu vou fazer uma coisa, aí vocês vão postar, marcar. Me marcar e marcar elas. Tá, dá o print, por favor, me dá essa onda aí. Ó, Triju, Pati, Lorena e Raquel. Aí, elas criaram um manto protetor aqui. Ou seja, quando elas registram essa PJ, criando esse manto protetor, a gente vai ter aqui o quê? A gente vai ter aqui uma personalidade jurídica diferente das sócias. Concorda? Pois bem. Imagina vocês que elas me contrataram. Não, vamos botar alguém aqui. Blasucci. Vamos botar aqui, ó. Blasucci. Vamos fazer a Blasucci aqui. Blasucci. Que tem um cabelo maior que ela. Pera aí que vocês vão dar o print de novo. Blasuccizinha. Que tem aqui o cabelo maior que ela. E ultimamente ela tá andando. Eu vi uma foto dela de boné. De boné. Ela tava com uma foto do boné da BMW. BMW. Pronto. Aí. Vamos lá, tira o print aí de novo. Aqui, pra cá. Olha, Blasucci. Blasucci com cabelo loiro maior que ela. Foi contratada para dar aula nesse curso. Trijur contratou a Blasucci para dar aula nesse curso. Aí, sabe o que rolou? Gente, esse boné da BMW ficou top, hein? Sabe o que rolou? Rolou que ela ficou de receber 50 mil reais pelas aulas que Blasucci deu, porque Blasucci é uma mulher cara. Tá? Blasucci é uma mulher cara. E aí Blasucci foi lá, deu a aula. Elas não pagaram. Sabe o que a Blasucci fez? Blasucci, vou botar aqui, ó. Blasucci, vou botar Blasucci. Blasucci ajuizou uma ação contra Trijur. Porque como é pessoa jurídica, ela vai ser a ré da demanda. Para cobrar os 50 mil reais. Lá pelas tantas, a bonita da pessoa jurídica não tinha dinheiro para pagar a dívida. Sabe o que a Blasucci fez? Ah, é? Então eu quero aqui no polo passivo, do lado da pessoa jurídica, a Raquel, a Lorena e a Pati. Só que para Blasucci conseguir esse feito de colocar as três aqui ao lado da pessoa jurídica, o juiz da causa precisa conseguir entrar aqui. Só que quando ele tenta entrar, ele encontra o quê? A barreira, que é o manto protetor. E as três estão protegidas pelo manto protetor. Aí, gente, o que a Blasucci vai fazer? Vai pedir a desconsideração da personalidade jurídica. Quando ela pede a desconsideração, o juiz abre uma fenda nesse manto protetor, tá vendo? Ele abre uma fenda nesse manto protetor. Quando ele abre essa fenda nesse manto protetor, a gente vai conseguir entrar e lascar a vida das três aqui, pegando o dinheiro delas. Entenderam? Mas, para Blasucci conseguir a desconsideração da personalidade jurídica, ela tem que demonstrar os requisitos.
E os requisitos estão previstos no artigo 50 do Código Civil, que adota a teoria maior. Teoria maior. E essa teoria maior estabelece aqui o que, pessoal? Que é preciso demonstrar o requisito subjetivo e o requisito objetivo. O requisito subjetivo, que é caracterizado pelo comportamento abusivo das sócias, e o requisito objetivo, que é o dano, é você realmente não ter dinheiro para pagar a dívida. Como que caracteriza o abuso dos sócios? Pela confusão patrimonial ou desvio de finalidade, tá? Confusão patrimonial ou desvio de finalidade. Aí a gente vai ter uma situação de desconsideração da personalidade jurídica. Cuidado, porque com a desconsideração da personalidade jurídica, a gente não tira a PJ do processo para colocar o sócio no lugar. Não, o sócio, ele entra ao lado da pessoa jurídica. E somente vai entrar ao lado da pessoa jurídica aquele sócio que praticar o ato abusivo. Nesse caso, eu coloquei as três, porque as três praticaram um ato abusivo. Mas se for só a Paty, coloca só a Paty. Se for só a Raquel, coloca só a Raquel. Se for a Lorena, coloca só a Lorena, tá? Então, cuidado aí com a questão da desconsideração da personalidade jurídica. E você tem que lembrar, inclusive, que a desconsideração da personalidade jurídica é intervenção de terceiro lá no processo civil. Raquel fala muito isso com vocês. É uma modalidade de intervenção de terceiro, é uma modalidade importante de intervenção de terceiro e que pode acontecer em qualquer momento processual. No início, no meio, no final, em fase de recurso, de cumprimento de sentença, tá? Qualquer fase processual, podemos ter a desconsideração da personalidade jurídica. Inclusive, a parte pode requerer a desconsideração da personalidade jurídica diretão mesmo, na petição inicial. Tudo bem? Belezura? Dá o print nessa tela aí e se liga. Se liga no ponto. Você sabe, pode mudar? 3, 2, 1. Você sabe que a pessoa jurídica chamada fundação é caracterizada por um conjunto de bens. Então, dentro da PJ aqui, ó o manto protetor. Dentro da PJ aqui, nós vamos ter os bens. Bens imóveis, bens móveis, tá? Nós vamos ter os bens de alguém. Como que se cria uma fundação? Ora, alguém que tem um patrimônio suficiente, que é chamado de instituidor, fará por escritura pública ou testamento a dotação de bens que sejam livres e suficientes para a criação da fundação. Então, pode cair na sua prova. Ah, a fundação pode ser criada por meio de testamento? Pode. Só que você tem que lembrar que eu posso sempre fazer testamento, só que eu tenho que ter cuidado se eu tenho herdeiro necessário ou eu não tenho herdeiro necessário. Se eu não tenho herdeiro necessário, eu posso dispor até 100% dos meus bens. Se eu tenho herdeiro necessário, eu posso dispor até 50% dos meus bens. Professora, pelo amor de Deus, quem é herdeiro necessário? Ora, herdeiro necessário é
descendente, ascendente, cônjuge ou companheiro. Então, se você tem aqui herdeiro necessário, você pode criar uma fundação por meio de testamento? Pode. Só que você pode criar com até 50% do seu patrimônio. Você não pode dispor a integralidade dos seus bens em herança ou em testamento, tá? Eu preciso respeitar a legítima. Beleza? E cuidado, porque a área de atuação, primeiro que a fundação é sempre fiscalizada pelo Ministério Público, e a área de atuação da fundação, tem que estar sempre prevista nas áreas fofinhas do artigo 62. Quais são as áreas fofinhas do 62? Meio ambiente, lazer, cultura, educação, tá? Cuidado social, são áreas voltadas para o fim social mesmo, porque a fundação é uma pessoa jurídica sem finalidade lucrativa. Sem finalidade lucrativa, tá? Então, fica aí a dica para você. Certo? Ok? Vamos embora. É isso, né? Então, fundação tá tudo bem. É feita por um instituidor. Esse instituidor pode ser uma pessoa jurídica ou pode ser uma pessoa natural, tanto faz. A pessoa jurídica pode ser de direito privado ou de direito público também, não tem problema. E a pessoa natural é uma pessoa física, que vocês chamam aí no direito tributário de pessoa física. Mas esse instituidor fará a dotação especial de bens por escritura pública ou por testamento, tá? E aí, fazendo essa instituição por testamento, ele tem que observar a legítima dos herdeiros necessários. Para a gente sempre lembrar quem são herdeiros necessários: descendentes, ascendentes, cônjuge ou companheiro, tá bom? Dá o print na tela, segue o bonde. Vou falar mais uma coisa com você. Quando a gente fala de alguém que está pagando muito, muito caro por alguma coisa, alguém que está pagando muito, muito caro por alguma coisa. Se esse alguém paga muito, muito caro por alguma coisa para salvamento da vida, nós estamos falando de estado de perigo. Então, eu chego no hospital toda estrupiada. E aí o hospital fala: eu te trato, mas eu vou te cobrar mais caro do que o normal. Não estamos dizendo que não tem que cobrar, mas estamos dizendo que vai cobrar mais caro que o normal. Nesse caso, eu não vou falar volto depois, ou vou dar uma voltinha e volto no final, quando eu estiver indo embora. Não. Eu vou observar a necessidade de que eu não estou com condições normais de deliberar, e aí eu vou lá e pago o que tem que pagar. Eu estou salvando a minha vida, ou a vida de alguém da minha família, ou mesmo que não seja da minha família, se eu tiver um relacionamento íntimo, o juiz pode entender também se tratar de estado de perigo. Agora, se eu, por inexperiência ou qualquer necessidade outra que não seja o salvamento da vida, eu estou diante da lesão. Esses dois casos são muito parecidos, por isso que a banca adora confundir você
entre esses dois casos. Um está no artigo 156, o outro no artigo 157. Detalhe do coração. Quando você está observando a necessidade de salvamento da vida e alguém paga muito caro por isso, é estado de perigo. Se alguém por inexperiência ou necessidade paga muito caro por alguma coisa, ou se dá muito mal em alguma situação, é a lesão. Seja o caso de estado de perigo ou lesão, o ato é anulável. No prazo decadencial de 4 anos, não é prescrição, é prazo de decadência. Só que se a parte que tirou vantagem decidir devolver, por exemplo, o excesso e cobrar o que deve ser cobrado, a gente não vai anular, tá? Mas sim, vou botar aqui bem bonitinho para destacar. Mas sim, é caso de quê? É caso de quê? Anulabilidade. Então, seja um, seja outro, é caso de anulabilidade, tá? Então, não confunda estado de perigo com lesão. São situações diferentes. Dá o print nessa tela. Vamos lá, mais uma dica. Toda vez que o credor quer cobrar o devedor, toda vez que o credor vai lá cobrar o devedor, ele tem um prazo. Esse prazo é sempre de prescrição, tá? Toda vez que o credor quer cobrar o devedor, vou até fazer um desenho diferente aqui. Toda vez que o credor quer cobrar o devedor, esse prazo é de prescrição. Tá? Esse prazo é de prescrição. Os prazos de prescrição são sempre prazos definidos em anos e previstos em 2 artigos, 205 e 206. Se você estiver encontrando um prazo lá no artigo 1900 e bolinha, você vai observar que o prazo é decadencial. Por quê? De prescrição somente no 205 e no 206. O artigo 206 traz casos de 1, 2, 3, 4 e 5 anos. E o 205, 10 anos. Tá? Cuidado, porque o 206 são casos aqui específicos. 1, 2, 3, 4, 5 anos. O que mais cai em prova? 2 anos, alimentos. 3 anos, aluguel. Enriquecimento sem causa. E a reparação civil. São os mais cobrados. Quando a gente fala aqui da reparação civil, e eu já até te falei isso na aula de responsabilidade civil, é o caso da responsabilidade civil extracontratual. Do tipo, se alguém bate no carro do outro, é uma responsabilidade civil extracontratual.
Aí a gente vai ter aqui a situação do quê? Do prazo de 3 anos. Tá? 10 anos é uma cláusula geral prescricional. Sempre que não for caso específico do artigo 206, a gente aplica o prazo de 10 anos. Lembrando você que o STJ entende que a responsabilidade civil contratual é de 10 anos. Foi tema definido em sede de repetitivo. Tá? 10 anos. Beleza? Lindo, lindo? Maravigold, né? Deu uma quedinha aqui, uma travadinha, mas voltou. Tá? Então, a responsabilidade civil contratual, o STJ entende que é o prazo de 10 anos. Tá? Beleza? Vamos lá. Presta atenção aqui. Detalhe do coração. Não corre prescrição contra absolutamente incapaz. A prescrição não corre contra o absolutamente incapaz. Quem é o único absolutamente incapaz? O menor de 16 anos. Não corre prescrição contra o absolutamente incapaz, que é o menor de 16 anos. Tá? Menor de 16 anos. E aí, a gente vai observar aqui, gente, o seguinte. A prescrição, você tem que entender, a prescrição é sempre contra quem? Contra quem? Contra o credor e a favor do devedor. É o devedor que fica ali, prescreve, 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 prescreve. Porque quando opera a prescrição, o devedor não pode mais ser cobrado. Lembra disso? Quando a prescrição é operada, o devedor não pode mais ser efetivamente cobrado. Então é ele que fica ali, prescreve, 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 prescreve. Entende isso? Pois muito que bem, presta atenção agora. Obrigada, viu, Sérgio? Penal perdeu. Direito civil só ganhou. Ah, obrigada. Que Deus abençoe você também, Sérgio. Fico muito feliz. Mais um adepto do direito civil, né? Porque vocês adoram penal. E é isso. Bom, vamos lá. Aqui a gente vai ter o seguinte. Não corre prescrição contra o absolutamente incapaz. Contra o absolutamente incapaz. Então, não corre prescrição quando o absolutamente incapaz for o credor. Quando o absolutamente incapaz for o credor. Tá? Então, se é o absolutamente incapaz que vai te cobrar o prazo para ele, só começa a contar quando ele tem 16 anos. Agora, não corre prescrição entre ascendente e descendente durante o poder familiar. Lembre-se que o poder familiar chega ao fim com a emancipação, né? Chega ao fim com a maioridade. Então, a gente não vai ter o poder familiar correndo, o prazo prescricional entre ascendente e descendente durante o poder familiar. Quando extingue, aí começa a contar. E também não teremos prazo prescricional correndo entre cônjuges ou companheiros na constância do casamento ou da união. Porque imagina, você tem que pegar e ajuizar uma ação contra o seu cônjuge, tá contando o prazo prescricional, vai acabar o casamento. Então, o prazo prescricional, teoricamente, só começa a contar depois que o quê? Acabar este prazo, acabar a sociedade conjugal por divórcio, né? Ou a dissolução da união estável. Tá bom? Então, é isso. A nossa aula de Direito das Famílias, ela ficou marcada para amanhã.
Para amanhã, vou até confirmar aqui agora. Espera aí. Ficou marcada para amanhã, às 14 horas. Vai ficar disponível. Vamos, então, dar os prints nos nossos slides de hoje. Vamos lá. Falamos muita coisa. Muita coisa. Top, né? Vamos lá, dá o print aí. 3, 2, 1. Professora, qualquer negócio jurídico firmado com absolutamente incapaz, menor de 16 anos, é nulo? Sim. Tem alguma exceção? Não. É uma proteção absoluta. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3. Esse slide, gente, por favor, me marca. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Aliás, eu vou até voltar nele para tirar uma foto e mandar no grupo aqui, porque eu preciso mandar isso aqui, gente. Vamos lá. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Vamos aos nossos mega recados. Primeiro, amanhã teremos o encontro de Direito das Famílias, às 14 horas, ao vivo aqui no canal do GRAM. Se der tudo certo, nada vai mudar esse horário. Sábado estaremos juntos na nossa mega revisão de véspera. Pô, você não pode perder a nossa mega revisão de véspera com os professores aqui do GRAM, aqui nesse canal maravilhoso, que é feito sempre com muito conteúdo muito maravilhoso, especialmente para você. Ponto. Domingo estaremos no nosso pós-prova às 17 horas, ao vivo no canal do GRAM AB. Você também não pode perder. Falaremos do nosso gabarito extraoficial com os nossos professores maravilhosos e vai dar tudo certo para sua aprovação. E se Deus quiser, na segunda-feira a gente já começa a nossa programação voltada para a segunda fase. E agora um recado pessoal meu. Se você for fazer a segunda fase em Direito Civil, aqui no GRAM a gente tem um curso maravilhoso de Direito Civil, mas eu também estarei com a minha mentoria linda aqui, pessoal, com os meus alunos. É só você entrar em contato comigo, eu vou fazer o lançamento lá no meu Instagram, @prof.roberta_queiroz. E também, se você perdeu alguma aula de Direito Civil, essas aulas estão disponíveis também no meu canal do YouTube, Direito Como Nunca Civil, tá? Nada de preocupação, nada de angústia. Relaxa, relaxa, porque lembra da minha música sempre querida da Xuxa? Tudo que eu quiser, o cara lá de cima vai me dar toda a coragem que puder, que não me falte forças para lutar. Então a gente não pede a aprovação, a gente pede coragem. A gente não pede que a gente ganhe a luta, a gente pede força para lutar a batalha. E é isso que a gente está aqui fazendo. A cada momento desse, de encontro, de estudo, a gente está pedindo, ainda que implicitamente, que haja força para lutar, que haja coragem para enfrentar, que haja resiliência no nosso coração, porque é isso que nós precisamos todos os dias, que a gente acorde pensando em chegar lá, mas chegar lá fazendo sempre o bem, chegar lá honestamente, chegar lá sem diminuir pessoas. E quando você estuda, você está fazendo isso. Porque esse estudo, ele vai te enobrecer.
Você será uma pessoa melhor todos os dias. Ninguém nunca se arrependeu de ter estudado. Ninguém nunca prejudicou alguém estudando. É o ato mais nobre que você pode fazer por você. E a gente está aqui insistindo nisso. A gente está aqui por isso. Nós estamos aqui por vocês. A cada exame de ordem que passa, alguns se vão, outros chegam. E a gente sempre renova essa nossa fala, porque o nosso propósito aqui no GRAM é mudar vidas. Mudar vidas por meio da educação. Mas mudar vidas por meio da educação, sobretudo, com educação, com respeito. Então, respeite-se, cuide-se. Essa reta final é uma reta final cansativa, de angústia, né? De preocupação. Mas vai, e se der medo, vai com medo mesmo. Tudo que eu quiser, o cara lá de cima vai me dar. Me dar toda a coragem que puder, que não me falte forças para lutar. Lua de cristal da Xuxa. E não esqueça, cadê aqui, ó? Resiliência. Resiliência. Acredite, vai dar certo. Estamos juntos. Tá chegando a hora da sua vitória. Beijo, meus amores. Fiquem com Deus. Tenham uma excelente quinta e que Deus abençoe muito esses dias pra frente.